pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional, galera. Hoje, quarta-feira, 30 de abril, fechamento aí do mês, né? Bom, vamos dar uma rápida passada pelos ativos mini índice, mini dólar, Bitcoin, ver o que eles fizeram no dia de hoje e também se fizemos alguma coisa financeiramente falando. Antes da gente começar, vamos lembrar que o sistema TowerTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema TowerTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Pessoal, vamos lá então para o dia de hoje. O que eu passei nos grupos que operam o sistema TowerTrade? Bom, hoje, sexta-feira, né? Quarta-feira, porém, hoje tínhamos aí duas notícias que poderia vir impactar o mercado. E quais são? Bom, hoje foi rolagem, está sendo rolagem de contrato, né? Do dólar, a gente já inicia as operações às 9 horas com o contrato novo, tá aqui, é o M25 já. E também, galera, é véspera de feriado. Amanhã não tem pregão, então tende o mercado a pegar um pouco mais de volatilidade, às vezes um pouco mais de direção, e a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas para nós que estamos entrando mais conservador, não tem problema, porque estamos gerenciando muito bem o risco, ok? Então foi essas as mensagens que eu passei de manhã. E não foi diferente, tá aqui, ó. Dólar, né, no gráfico de 5 minutos. Ah, pessoal, ó, agora são 14 horas e 36 minutos, né? Não vou operar mais hoje. Hoje já dei por encerradas as operações, praticamente. Então, lógico que o pregão vai ter às 18h30. Nós que não vamos operar mais, então eu vou falar o range raio-x do momento. Pode sofrer alterações? Sim, galera, porque eu estou falando o raio-x até agora. Agora tem um pouquinho mais de pregão pela frente aí. Tem gente que gosta de operar um pouco mais à tarde, já não é o meu caso. Eu sempre falo que o melhor horário de operar é a parte da manhã, você tem mais tempo, tem mais volatilidade, tem mais players no mercado, então realmente é bem melhor de operar. Então vamos lá, gráfico do dólar, 5 minutos, vamos rapidinho passar aqui, galera, porque hoje tem acompanhamento do fechamento do mês, né? Então, o que o gráfico fez? Ó, 9 horas, abriu o pregão, veio um pouquinho, desceu um pouquinho, aí pegou um elevador aqui, uma direção boa aqui, né? Vamos ver aqui o range. Então, ó, quando foi aqui, vamos pegar o pavio aqui embaixo aqui, ó, da vela. Então, quando foi 9h20 da manhã, fez o fundo do gráfico, aí veio, deu uma boa subida aqui, né, 73 pontos, lateralizou, acabou de subir mais um pouquinho. Então, fundo do gráfico feito 9h20, topo do gráfico feito aqui 13 horas e 50 minutos, andando 82 pontos. Galera, 82 pontos de dólar é considerado dentro do que a gente espera. O que estamos esperando? De 80 a 100 pontos, pode vir um pouquinho mais, um pouquinho menos, 82, dentro da nossa expectativa, nada fora do nosso padrão do que nós estamos esperando, ok? Então, sem problema nenhum. Teve volatilidade? Galera, não teve muita volatilidade não. O que aconteceu foi o seguinte, ele pegou na abertura, desceu um pouquinho, subiu praticamente sem olhar para trás, aí depois deu alguns picos, né, de retração, meio lateralizou, e agora, lógico, que vocês podem ver que o candle tá pequeno, o mercado sem força, sem problema nenhum, também não estamos operando mais neste horário. Esse aqui foi o nosso dólar. Vamos lá então para o nosso Bitcoin. Galera, Bitcoin no dia de hoje abriu com um gap aí de alta, veio caindo, fazendo correção, né, batendo aqui praticamente o mesmo valor do pregão de ontem, então veio devagarzinho, né, subiu, deu volatilidade, galera, mas, né, não foi o suficiente aí. Galera, vamos lá, o topo do gráfico feito às 10h25, fundo do gráfico feito aqui às 11 horas, andando 10 mil pontos. Galera, o que a gente espera no Bitcoin? A gente espera aí de 15 a 25 mil pontos aí de range, 10 mil pontos baixo, bem baixo mesmo. Parece que foi forte, mas não teve uma movimentação boa. Não, de qualquer forma, não estamos operando muito mini índice, nem o Bitcoin, que é esse gráfico aqui de 5 minutos, porque realmente
poucas entradas, poucas oportunidades. Ainda estamos preferindo aí colocar todo o nosso recurso no dólar, que está dando mais entradas, mais oportunidades, consequentemente um pouquinho mais de financeiro. Isso do jeito que a gente trabalha, de forma mais conservadora, mais consistente, nada de afobação, nada de querer fazer dinheiro a qualquer custo, e sim de uma forma mais tranquila, com um bom gerenciamento e uma excelente ferramenta que é o sistema TorTrade. Então, Bitcoin no dia de hoje, tranquilo. Vamos lá para o índice também gráfico de 5 minutos. Índice realmente muito ruim de operar, né? Então é baixo range, é baixa volatilidade. Isso aqui é reflexo desse desgoverno que nós temos, né? Gasta muito mais que se arrecada. Nenhum investidor vai investir no Brasil, então realmente o índice fica inviável, tá? Pessoal, topo do gráfico do índice feito aqui, ó, nesse pavio às 9h30 da manhã, fundo do gráfico 11h50, andando 1.500 pontos. Ridículo, né, galera? 1.500 pontos de mini índice. A gente espera o quê? De 2 a 3 mil pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É o que a gente está esperando no nosso mini índice. Mas também não estamos operando sem condição nenhuma de colocar robô no índice, porque não vai entrar, tá? Vai entrar se você quiser operar de forma agressiva e mesmo assim vai correr muito risco. Não é nossa metodologia. Nossa metodologia é entrar mais conservador, muito mais consistente, gerenciando bem melhor o risco. Risco retorno, sempre, galera. Financeiramente, conseguimos extrair alguma coisa do mercado ou não? Todo mundo aqui, deixa eu puxar a calculadora para cá também. Puxar a calculadora para cá, galera, ó. Tá aqui embaixo aqui. Olha o que o Furioso fez no mercado. 3 trades 100% de acerto, 1.035 reais, galera. Depois aqui o Brutus também fez um trade 100% de acerto, mais 70 reais. E por último aqui, o Merlin, que deu um pico aí, né? O Mad Max que deu um pico no gráfico. Acabou entrando também. Robô mais conservador. Entrou, fez um trade 100% de acerto, fez 10 reais. Financeiro do dia, galera. Tá aqui, ó. 1.115 reais. Vamos lá para nosso acompanhamento do fechamento de abril. Financeiramente, como que nós estamos? Então, ó, grava o número aqui, ó, 1.115 reais. Eu já coloquei na planilha 1.115 reais aqui. Esse aqui é o nosso projetado versus realizado, desafio de abril. Nosso projetado era 6.000 reais no mês de abril, fizemos 18.655. Perdemos, galera. Teve um dia aqui que tomamos um loss de 11.000 reais. Faz parte. Por quê? Gerenciamento. É lógico. Tem um outro dia também que foi no dia 7, que foi logo lá na guerra, né, naquela notícia de guerra comercial do Trump, China. O mercado realmente aí deu uma grande oscilação. Compensação dia 9 aqui, ó, fizemos 92.000 reais. Então, pessoal, eu tô mostrando para vocês assim, quando a gente ganha, quando a gente perde, a gente tem que mostrar também, não é só ganhar não, a gente vai perder agora, tem que ter um bom gerenciamento para não ficar perdendo. Isso aqui, galera, faz parte. E se vocês estão acompanhando algum canal, alguma coisa que o cara nunca mostra quando perde, galera, corre que é mentira, porque uma hora o loss vem. Agora, de que forma o loss vai vir? No nosso caso aqui, com gerenciamento de risco, né? Nós tivemos esse loss aí. Mas realmente aí recuperamos tudo durante aí o mês, tá? Então mesmo perdendo, ainda fechamos bruto, tá, pessoal? 118.655. Isso aqui é bruto, é lógico. Depois, pessoal, o que tem? Você tem 1% que vai na nota, 19% de DARF, né, pessoal? E ainda umas taxinhas. Mesmo assim, é incomparável a nossa ferramenta no sistema. Essa aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Só que esse aqui é o acompanhamento do ano, né? Então tá aqui, ó. Os mesmos valores, o loss tá aqui também, os ganhos estão aqui também. Mesma coisa, o nosso projetado era 6.000, fizemos 118.690. Só que no nosso fechamento, olha quanto
que nós fechamos. Então vamos lá, mesmo perdendo um pouquinho, ó. Janeiro, fechamos bem. Fevereiro, março e agora abril. No total, né? O que nós fizemos já? 400.635 reais, tá? Isso aqui foi o fechamento até o momento, que é o 25, né? Que é abril de 25. Ainda tem muitos meses pela frente aí. Fazendo uma comparação rápida, que eu sempre faço, galera, se vocês tivessem um dinheiro aplicado, 20 mil reais aplicado em fundos imobiliários, alguma outra aplicação, né, que te dê aí 14% ao ano, que é esse fluxo aqui embaixo. Então, 14% ao ano, quanto que você teria de retorno ao longo do ano? Então, R$ 2.800. Esse seria o seu retorno, tá? Se você tivesse aplicado na poupança, que eu coloquei 8,5, porque na verdade poupança é 8,2, na verdade é só 2,2, porque 6,0 é inflação, então você tem uma correção de 2,2, que é ridículo, tá? Mas tá lá. Quanto que daria o mesmo retorno? R$ 1.760. Poupança versus CDB, CDI, enfim, tá aqui. Eu coloquei só pra gente ter uma referência, tá? Importante são valores de retorno. No sistema TorTrade, quanto que nós tivemos de retorno? Tá aqui, ó. 400 mil até o momento. Se eu não operar pelo menos, galera, né? Uns 5, 6, 8 anos aí, ainda tô muito na frente do que o mercado oferece. Então, pessoal, tomem cuidado, porque nem sempre o seu gerente de banco vai te explicar o que é melhor para você, e sim, ele tem que bater a meta dele. Ele teve uma reunião e aí ele vai querer empurrar para você uma aplicação que é a meta dele. Ele é um funcionário e não, às vezes não é bom para você. Às vezes não. Nenhuma instituição financeira te dá o retorno do que uma bolsa de valores na nossa ferramenta, no sistema TorTrade. Então tem que tomar muito cuidado com o que vocês vão fazer. Pensar a longo prazo, não pensa a curto prazo, pensa lá na frente, daqui a um ano, né? Quanto que eu vou tirar de retorno? Aí você monta uma tabelinha, uma planilha. Se eu tivesse na poupança, se eu tivesse no CDB, se eu tivesse em fundos imobiliários, quanto que eu teria de retorno ao longo de 12 meses? Por que ao longo de 12 meses? Galera, você tem que fazer uma projeção anual. Porque quando a gente monta um robô, a gente não coloca só o robô para operar num backtest, né? Que quando a gente monta o robô, a gente faz muito backtest, 6 meses, 8 meses, a gente coloca 2 anos para ver o que ele fez nos últimos 2 anos, para ver o risco, o retorno, se compensa, se não compensa. Pô, mas por que você faz os últimos 2 anos? Porque o pregão do dia seguinte a gente nunca sabe, a gente tem um histórico do que aconteceu, então isso vai entrar em estatística, matemática, probabilidade. Isso a gente faz, altera o robô, altera o horário, altera a entrada, altera tudo. O robô é 100% parametrizável. Então, pessoal, cuidado aonde vocês vão aplicar o dinheiro, deixar o dinheiro por causa de retorno, tá? Fica a dica. É lógico, né, galera? Fica a dica aí para vocês que gostam do sistema financeiro. Então, esse aqui foi o nosso resultado do dia de hoje. Excelente resultado operacional, excelente resultado anual até o momento, e vamos continuar do mesmo jeito que nós estamos, bem conservador, tranquilo nas operações, sem muito estresse. Vamos com calma. Tá? Devagarzinho, a gente vai montando um caixa, fazendo aí realmente um retorno muito interessante, ok? Fica a dica para vocês. Então esse aqui é o sistema TorTrade. Pessoal, amanhã é feriado, bom descanso para todo mundo, né? Sexta-feira, amanhã é quinta, hoje é quarta. Sexta-feira tem que tomar cuidado, porque sexta-feira é retorno de feriado, então tende a ter aí uma movimentação um pouquinho mais direcional também. Então fiquem atentos a isso aí. Ok, pessoal? Bom descanso, até o próximo pregão. Um abraço, galera!